e Ele faz aquilo que você deseja, mas você não pode se acomodar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda bramando como leão, como diz a palavra de Deus. No momento eu não sei onde está escrito, mas os meninos sabem. Ele anda ao nosso derredor. 1 Pedro 4, 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não pensa você que você está vindo na igreja, que está firme com Jesus, que o diabo vai deixar sossegado. Não, de forma alguma. Ele não está nem aí para aqueles que fazem a vontade dele. Mas você que conhece o poder de Deus, que busca o poder de Deus, ele quer fazer com que você passe a ser inimigo de Deus, com que você deixe de servi-lo. Então ele anda ao derredor mesmo, bramando ali, rugindo como leão para te devorar, porque ele já sabe que ele está condenado. Para ele não tem mais solução, mas para você, para nós tem. Só que ele não quer deixar que a gente entre no reino de Deus, e para isso ele fica tentando te jogar contra Deus. Ele fala: seu casamento não está dando certo, a sua vida não vai para frente, a sua vida é isso, é aquilo, e sempre ele vai lançar de acordo com aquela situação que você está passando. Mas você tem que repreender, porque você repreendendo o diabo, ele vai fugir de vós. Repreendei o diabo e ele fugirá de vós. Então, sempre que tiver alguma palavrinha, alguma coisa assim no seu ouvido, lá zoando, lá falando, tentando te jogar contra Deus, você fala logo: sujeitai, aqui está dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Você tem que se sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo é não aceitar aquilo que ele fala com você contra, às vezes, o próprio Deus. Se você resistir, ele vai fugir de você. Amém? Então, quando você vê que a situação está apertando para o seu lado, você fala: Satanás, some daqui que não te pertence, não. Aqui é a casa de Deus, a minha casa é a casa de Deus, não tem nada para você aqui, rapa fora. Fala do jeito que você sabe falar, mas expulsa ele da sua frente, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 2, no versículo 18, a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando Deus criou o homem, ele criou lá os animais, e os animais iam em pares para Adão dar o nome. O boi não chamava boi, a vaca não chamava vaca, mas Adão resolveu botar esse nome naquele animal: boi, vaca, aí coelho, coelha, mais o que? Girafa, macho, e girafa fêmea. Ele foi dando nome aos animais e viu que todo animal tinha um par, mas ele estava só, ele estava ali sozinho. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Essa costela que ele tomou, ele formou dali quem? A mulher. Se os animais precisavam de ter um par para procriar, o homem também precisaria.
E ele então fez cair esse sono sobre Adão e tirou dele uma costela para dessa costela formar a mulher, para que ela fosse a companheira, fosse a auxiliadora, ele fosse idônea. Idônea é aquela pessoa que é respeitosa, aquela pessoa que é cuidadosa, aquela pessoa que realmente faz falta na vida do homem, do marido. A outra que deu o testemunho falou que já não estava mais gostando do marido, já estava esfriando, e do nada, mesmo sendo o marido uma pessoa boa, neste caso já era o próprio Satanás para tentar dividir a família, porque é o que ele tem feito, ele tem tentado fazer mesmo, destruir as famílias, destruir os lares, porque a família estando firme, a família estando ali na rocha, não vai ter nada que vá abalar. Mas quando há uma dissolução, então os problemas começam a aparecer, as discussões, as brigas, as contendas, o desamor, e então fica tudo destruído. E a humanidade hoje, infelizmente, está partindo para um caminho sem volta. Sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, nada disso é possível, porque há necessidade de ter amor, de ter união, de ter compreensão de ambas as partes. Ah, bispa, eu não posso amar sozinha. Não, não pode. Mas você pode buscar para que Deus possa abençoar o seu relacionamento. Claro que Deus, Ele deseja que todo ser humano seja feliz, seja abençoado, seja próspero, mas nós precisamos estar em busca constante, porque, por outro lado, Satanás ele fica tentando destruir, e ele só vai usar as coisas que te afetam, ele não vai usar uma coisa que você não vai ligar. Então, quando Deus criou você, mulher, quando Deus criou o homem, Ele viu que o homem precisava, sim, de uma companheira que lhe fosse idônea. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos seus ossos, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí você fica imaginando, né? Como pode um homem amar tanto uma mulher a ponto de cuidar dela, de dar a vida por ela, a ponto de querer estar com ela o tempo todo? Ela foi tirada dele, então faz falta, né? Está fazendo falta ali. Ele foi tirada da costela para quê? Para que ela andasse lado a lado com ele. Não foi tirada do pé, foi? Não? Se fosse tirada do pé, era para ser pisada, né? E da cabeça? Não, porque ela não iria mandar, mas foi tirada da costela para ela ser companheira, para ser auxiliadora, ajudá-lo em todos os sentidos. E ele sentiu falta ali. Ele sente falta. Qual é o homem aqui que é casado e não sente falta da esposa? Tem alguém? Levanta a mão. Não tem. Não vai ter, né, gente? Porque se você se casou, você tem prazer de ficar do lado dela. Mas para isso ela tem que ser também uma mulher idônea. Ela tem que ser uma mulher que cuida do seu marido. Não venha achar que porque ele sente a sua falta, porque está faltando um pedacinho dele lá, que você pode fazer o que você quer também não, tá? Vocês estavam pensando isso, né? Mas não, vocês têm que cuidar do marido, vocês têm que tratar bem, vocês têm que fazer o melhor para eles, porque se você fizer assim, você vai receber de volta a mesma coisa. E se tem casal aqui, não adianta cutucar um ao outro, não, porque é para os dois. Um tem que cuidar de um e o outro tem que cuidar do outro. Há necessidade de harmonia, há necessidade de cuidados, porque sem amor
nesse mundo, não dá para viver. Como é que a gente vai viver sem amor? O amor de Deus, ele é incomparável, é incompreensível, não dá para dimensionar de forma alguma. Mas entre o homem e a mulher tem que haver este amor, essa união, essa cumplicidade. Ambos têm que se amar, se cuidar, se tratar bem. O marido trabalha lá o dia inteiro e a mulher está em casa o dia inteiro e quer ficar à toa. O marido chega e a mulher nem tomou banho ainda, a mulher nem fez nada, nem fez a comida, está lá esperando pelo marido. Aí, o pior é que ainda tem marido que chega e faz. Eu pegava ele e dava uns tapas. Porque não é assim que funciona. Se você está dentro de casa, né? Está lá o dia inteiro, vai ficar o dia inteiro dormindo? Não, tem que fazer as coisas para o seu marido direitinho. E ele está lá trabalhando para pagar a conta de luz, de água, para comprar o gás, está trabalhando para fazer a compra. Não quer dizer com isso que você também não possa trabalhar, tá? Pode a mulher trabalhar também, né? Para ajudar. Se puder trabalhar, pode trabalhar, ajudar em tudo, para comprar as coisas direitinho, para prosperar, para que Deus abra as portas e tudo mais. Mas, se me contam uma coisa dessa, eu vou lá e falo: minha filha do céu, pelo amor de Deus, cria juízo. Tem que cuidar do marido, e o marido tem que cuidar da mulher. Por isso que Deus fez e tirou da onde mesmo? Da costela, bem do ladinho ali, tá? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando fala que vai o homem deixar pai e mãe e vai unir a sua mulher, tornando os dois uma só carne, tem aí a parte da intromissão. Se o homem se casou, a mulher passa a ter obediência ao marido. Aí já formaram uma família. Os dois já são uma família. Então, o pai e a mãe, não é que você vai desrespeitar, de forma alguma, tá? Longe de mim dizer uma coisa dessa, que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. É isso, meu filho? Então, é o primeiro mandamento com promessa. Longe de mim dizer que você tem que desrespeitá-los. Não, de forma alguma. Mas também não tem que deixar se intrometer na sua vida, porque isso vai acabar em separação. O marido tem que ficar com a esposa, cuidar da esposa e vice-versa, e os pais têm que cuidar lá da vida deles, né? Por quê? Porque o Rafael, cadê? Oi, genrinho. Te amo, viu? Mas eles têm a vida deles, eles decidem o que eles vão fazer. Eu não posso decidir por eles. Tudo bem, né, que tem coisa que às vezes o pai e a mãe quer falar: não faz assim, não faz assado. Quando pede a opinião, a gente dá. Mas se não pedir opinião, a gente tem mais é que ficar quieto e deixar que os dois resolvam. Por quê? Porque a gente já não resolveu a vida da gente, né? Então, cada um tem que quebrar a cabeça se tiver que quebrar, cada um tem que passar pelos problemas e pelas tribulações que tiverem que passar, porém a decisão foi deles e não nossa. Infelizmente, né, às vezes acontece de dar errado e tem coisa que a gente até avisa, mas a gente não pode impedir ninguém de fazer aquilo que deseja, que está no seu coração. Aconselhar é uma coisa, porém, obrigar e dar satisfação tem que ser ao seu marido e o marido à sua mulher. Por isso, os dois se tornam uma só carne. Porque aí a emenda lá, né?
A costelinha volta para o lugar dele. Por isso o amor, por isso a necessidade de estar perto um do outro. Amém? E pulando essa parte agora, vamos lá para o livro de Jó, onde diz que Deus, ele é muito grande. Ele é muito, muito grande e ninguém ele despreza. No Jó capítulo 36, o versículo 5. E ele diz assim: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão, e não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Por que pulou do casamento lá, da união, da criação, da formação da mulher para isso? É para dizer que a grandeza de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, e Ele já fez isso pensando no ser humano. O casal, um cuidando do outro. Por quê? Porque nesse mundo, gente, às vezes você tem amigo, mas pega a sua lista de amigos para você ver quantos amigos você já riscou da sua lista. Você já teve vários amigos, mas quem sempre está com você é a sua esposa, é o seu marido, ou os seus filhos e irmãos, é a sua família. E Deus, ele não despreza a ninguém, mesmo sendo tão grande, tão poderoso. Ele já criou dessa forma, pensando na sua vida toda. Porque que graça ia ter a vida se não tivesse amor? Que graça ia ter a vida se você não amasse alguém de verdade e não tivesse um propósito para viver para uma pessoa, né? E a pessoa viver para você? Quem é solteiro aqui? Aposto que você está doido para arrumar um marido ou uma esposa. Não está? Você fica olhando assim, você fala: nossa, fulano já desencalhou, né? E eu ainda estou aqui esperando. Fica doida para conseguir alguém para passar os seus dias, a sua velhice. Não é assim que funciona? Então está determinado na sua vida aí um marido, uma esposa, em nome do Senhor Jesus, tá? Mas tem que ser de Deus, porque tem que ser de Deus. Tem que ser uma pessoa ungida e abençoada para que possa te fazer feliz e não para destruir a sua vida. Amém? E ainda lá em Jó diz que dos justos ele não tira os olhos. É Deus quem não tira os olhos de você. Se você andar na presença dele, ele tem prazer em ficar te olhando. Ele fica cuidando ali de você. Ele tem prazer em te abençoar, em fazer as coisas que vão fazer com que a sua vida se torne melhor nesta terra. Porque a passagem aqui por essa terra, ela é rápida. Às vezes, quando você está na provação, quando você está no deserto, parece que não vai acabar nunca, né? Você fica: ai meu Deus, isso tinha que passar logo. O tempo não passa, parece que você acorda de manhã e fica doido para chegar à noite para ver se no dia seguinte aquele problema já passou da sua vida. Não é assim que funciona? Mas Deus, ele não tira os olhos de você. E se você acreditar dessa forma, se você viver dessa forma, você vai conseguir vencer, como diz a música, né? Você não vai parar. Você vai olhar e vai chegar, vai conseguir chegar lá do outro lado. A carreira com Cristo, ela é mais difícil. Não vamos dizer que há facilidade, mas é justamente porque o diabo tenta colocar empecilhos para que você desista. Ele tenta fazer você ver que Deus não existe, que Deus não é bom, que Deus não faz coisas boas. Ele tenta te mostrar o lado ruim da sua vida, porque Ele não quer que você alcance a salvação. Ele é egoísta, é egocêntrico, é mentiroso, então não acredita, porque Deus pode todas as coisas. Deus é bom o tempo todo e Ele quer e vai transformar a sua vida se você não desistir. Se você não desistir, Ele vai fazer aquilo que deseja a sua vida, como diz um pouquinho mais abaixo ainda, que
no versículo 11, meninos, filhinhos queridos. Eu queria ser assim, hein? Achar tudo na Bíblia rapidinho, gente. Mas nem todo mundo tem todas as coisas. Cada um, sabe, né? Cada um tem aquilo que Deus dá, mas a gente tem que pedir e buscar por isso. Que a gente fala aqui um versículo, eles acham rapidinho lá. No versículo 11 diz: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidades e os seus anos em delícias. O que quer dizer isso? Vai ser feliz e os seus dias, os seus anos em delícias. O que é delícia? O que é uma coisa deliciosa? Fala para mim, você aí de preto, o que você acha uma coisa deliciosa? Chocolate? Chocolate. Então, você não tem nada, não sabe, não conhece nada delicioso? Nem uma picanha mal passada, nem uma chocolate, como ela disse, né? Pudim. Vai acabar seus anos em delícias. Ai, bispo, assim eu vou engordar. Não, não é isso, não é engordar. Vão ser coisas boas para a sua vida. Você vai ter aquelas coisas maravilhosas que você deseja. Quer seja um pudim, quer seja um chocolate, quer seja... então eu vou ter que acabar meus anos, ficar velha para isso? Não, gente, é só figura de linguagem mesmo. É porque Ele vai fazer com que a sua vida seja essa bênção que você deseja, que você coma o melhor desta terra, que você tenha o melhor desta terra. Amém? Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo, que Ele se preocupa, Ele se importa conosco, Ele tem prazer em nos abençoar. E não foi, como diz lá em João, no capítulo 15, o versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele disse que tudo, ou era só uma parte das coisas que a gente pedia? Ele disse tudo que a gente pedir ao Pai, Ele vai conceder. Mas para isso a gente tem que estar fazendo a vontade dEle, a gente tem que estar na presença dEle. A gente tem que agradá-lo de todo o coração, porque não foi você quem escolheu ter Ele na sua vida, não foi Ele quem te escolheu. Então, por mais que o mundo diga, você não pode, você não consegue, você não vai vencer, você diga, vou, porque não foi eu quem escolhi o meu Deus me escolheu. E se Ele te escolheu, não tem ninguém neste mundo que possa fazer com que você seja derrotado. Não tem ninguém a não ser você mesmo. Então tenha isso no seu coração, tenha isso na sua mente. Não permita que o diabo roube isso de você. Fale, não, foi Deus quem me escolheu, e se Ele me escolheu, Ele está cuidando de mim, Ele vai cuidar de mim, e tudo que eu preciso, Ele vai fazer na minha vida. Amém? Vamos confiar dessa forma, vamos acreditar dessa forma, porque aí sim, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos ter aquilo que deseja a nossa alma, e vamos sim, viver a nossa vida em felicidade, porque a verdadeira felicidade, ela só pode vir dos céus. Põe para mim de novo, filho, viver em felicidade e os anos em delícias. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Quem quer viver assim? Diga eu.
Eu também quero. Então vamos lembrar disso, não vamos nos esquecer disso de forma alguma, amém? E Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu senti muito forte a resposta de Deus hoje, através das orações que foram feitas nesse lugar. E eu acredito que você também. Então, na próxima semana, convida alguém para vir com vocês, convida alguém para vir buscar pela família, porque é muito bom que a família esteja unida. E você que ainda não tem a sua família, ore. Meu Deus, eu não quero apenas ser a costela da pessoa que está faltando nela, mas eu quero que seja uma pessoa tua, uma pessoa de Deus, para que nós possamos buscar juntos ao Senhor e nos fortalecer. E você que já é casado, que já tem lá, o homem que já tem lá a sua esposinha, a sua companheira, fale, vamos buscar junto lá a presença de Deus para nos fortalecermos e estarmos firmes sempre na presença de Deus até a vinda dEle, ou até que Ele nos chame, porque nós não temos prazo de validade, como eu até já falei, ninguém tem prazo de validade nessa terra. Tem gente que, por exemplo, escapou do Covid e tem 70, 80 anos, e tem jovens morrendo. Então ninguém sabe o dia que vai partir, ninguém sabe, ninguém mesmo. Então só Deus sabe todas as coisas, e nós temos que nos preparar. Vamos estar preparados para que o dia que Ele vier, nós possamos ir ter com Ele, ou o dia que nós formos, nós possamos ir para os braços de Deus, amém? E não deixa Satanás colocar nada no seu coração, nem contra Deus, nem contra a obra de Deus, e nem nada que te afaste de Deus. Porque, infelizmente, na obra de Deus, vocês vão ver defeitos sim, tá? Não estou falando que vocês não vão ver, não. Na obra de Deus, vocês vão ver defeitos nesta terra, porque perfeição só no reino. Mas aí vocês têm que olhar para aquele que é perfeito, para o Senhor Jesus. Porque se você olhar para Ele, você nunca vai deixá-lo, você nunca vai abandoná-lo. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração.